Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor, o professor Jonas Mendes. Nessa ocasião, nós temos a grata satisfação de receber aqui conosco, para um bate-papo, o professor, doutor Craig Blomberg, que é uma alegria, ele é uma das maiores autoridades em evangelhos, estudo do Novo Testamento, parábolas, interpretação das parábolas e tudo mais. E, para nós, é uma alegria muito grande recebê-lo. Ele aceitou bater um papo com a gente, né, até... tinha marcado um horário aqui, errei o horário, mas ele aceitou remarcar, então é uma pessoa muito acessível, e para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, we welcome you. We are very thankful for you to accepting our invitation. Obrigado. I am very glad to be here. Nós que ficamos agradecidos, né? Alegria para nós. E aí, eu mandei para o professor algumas perguntas que eu vou fazer aqui e ele vai respondendo. Aí a primeira questão que nós queríamos saber é, professor, como que se desenvolveu na pesquisa moderna a chamada busca pelo Jesus histórico? E de que maneira ela influenciou a leitura e a interpretação dos evangelhos, especialmente no que diz respeito à distinção entre o Jesus da história e o Cristo da fé? Yes, the quest for the historical Jesus. Assim, a busca pelo Jesus histórico. In the turn of the last century, from the 19th to the 20th century, a man named Albert Schweitzer wrote a book with that title. Na virada do penúltimo para o último século, do século XIX para o século XX, um homem com o nome de Albert Schweitzer escreveu um livro com esse título. And he had read an enormous amount of books from the 19th century from scholars who tried to understand Jesus without beginning with the theology of the church. E ele tinha lido diversos livros do século XIX sobre estudiosos que tentavam entender Jesus, encontrar Jesus, sem depender da teologia da igreja. People, particularly in Germany and to some degree in other places in Europe, had broken, not necessarily from the Christian faith, but at least from Orthodox theology. Pessoas, principalmente na Alemanha e até certo grau até em outros lugares na Europa, tinham separado não necessariamente da fé cristã, mas da teologia ortodoxa. And they wanted to try to answer the question, how would we understand Jesus if we simply studied the ancient sources like other works of history? Are there things that we've been missing or that we've exaggerated? Eles estavam se perguntando como nós podemos entender Jesus apenas analisando outras fontes da história que nós vemos da história antiga. Será que nós exageramos alguma coisa ou temos algo que nós não percebemos que está faltando sobre Jesus? And to make one sweeping generalization, many of them felt that they had not come to learn enough about the humanity of Jesus. Everything seemed to be about his deity, but they did not understand his humanity well enough. E para fazer uma grande generalização, eles sentiam que eles não entendiam realmente a humanidade de Jesus, mas sim ouviram muito sobre a sua divindade, mas nada muito sobre a parte humana de Cristo. Some of them continued to believe that
Jesus was both divine and human, but many of them rejected entirely the idea that he was divine. Muitos deles ainda mantinham a ideia que ele era divino e humano, mas alguns deles rejeitaram completamente a ideia de um Jesus divino. Throughout the past 125 years since Schweitzer's book, people have continued this quest. Durante os 125 anos depois do livro, as pessoas ainda continuaram com essa busca. And some observers talk about 3 or 4 different quests, or at least 3 or 4 stages of the quest. E alguns estudiosos afirmam que existem 3 ou 4 estágios dessa busca. But what they all have in common are scholars trying to answer the question, and the last part of what you said phrases it very well. Mas o que eles têm em comum e o que eles tentam para responder a essa questão, o que você colocou no final demonstra isso mais claramente, pergunta mais claramente. You asked about the distinction between the Jesus of history and the Christ of faith. Você perguntou sobre a distinção entre o Jesus da história e o Cristo da fé. If I begin with the New Testament and simply decide that I'm going to believe every word and every verse and every chapter, then I have the Christ of faith. Se eu começar pelos evangelhos e decidir que eu vou acreditar todas as palavras, todos os capítulos, cada frase, então eu tenho o Cristo da fé. But if I wear my historian's hat and ask, what can I most likely say Jesus was and Jesus did using simply historical criteria, then I have the Jesus of history. Mas se eu vestir meu chapéu de historiador e pensar o que esse Cristo fez, o que ele falou enquanto esteve aqui, então eu pensaria no Cristo da história. And depending on which scholar that you're reading, there may be a small difference between the Jesus of history and the Christ of faith, or there may be a huge difference. E dependendo da fonte que você estiver lendo, talvez tenha uma grande ou uma pequena diferença entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Maravilha, ótimo, perfeito. Olha, essa definição, né, essa distinção é muito importante para quem estuda teologia, né, principalmente quem está buscando compreender um pouco mais Jesus, porque alguns textos, como o professor bem explicitou, né, alguns chegam até a criar um antagonismo, né, entre o Cristo da fé e o Jesus da história, né, como se fossem distintos, né. Na segunda questão, second question, nós temos aqui, né, em que medida os evangelhos podem ser considerados fontes historicamente confiáveis e quais critérios literários historiográficos sustentam ou desafiam essa confiabilidade? You will get, again, different answers depending on which scholars you ask. Você terá de novo diferentes respostas dependendo de qual estudioso a quem você pergunta. But I will try to answer that in a way that many people, not just that share my faith, but that many people would agree on. Mas eu vou tentar responder de um modo que muitas pessoas, não são apenas aquelas que compartilham da minha fé, mas muitas outras vão concordar. There would be a widespread agreement that the Gospel of Mark was the first gospel to be written, perhaps in the 60s of the first century.
tem um consenso que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, muito provavelmente por volta do ano 60 do primeiro século. And that both the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke were written with complete awareness of what Mark had already composed. Em que os evangelhos de Mateus e de Lucas foram escritos com completa consciência do que Marcos já havia escrito. John was probably written last, maybe 30 years or more after Mark. João foi escrito por último, provavelmente 30, 40 anos depois de Marcos. And while the gospel shows signs of knowing parts of the other three, there probably was not the same kind of literary dependence. E apesar dos evangelhos demonstrarem saber sobre os outros três, não tem uma certa dependência literária a ser esperada. So where Mark and John independently talk about the same things from the life of Christ, there would be many scholars that would say we can accept that because there is independent, multiple support. Então, quando você vê o Evangelho de João e o Evangelho de Marcos falarem da vida de Cristo de formas independentes, os estudiosos diriam que nós podemos aceitar isso, porque são duas representações independentes do mesmo fato. When Matthew and or Luke repeat what is in Mark, we don't necessarily have independent witness, but the fact that they both or all three thought something was important is worth paying attention to. Mas quando nós vemos o Evangelho de Mateus e de Lucas, nós não podemos dizer ao certo que eles são independentes, são relatos independentes de algo que aconteceu, relatado por Marcos. Mas nós podemos entender que para os três algo importante estava sendo relatado. There are also about 230 passages, verses in Matthew and Luke that are mostly teachings of Jesus that are not found in Mark. E tem 230 passagens em Mateus e Lucas que são ensinamentos de Jesus que não são encontrados no Evangelho de Marcos. And yet it doesn't seem that Matthew directly used Luke or that Luke directly used Matthew. E não aparenta que Mateus diretamente usou Lucas ou que Lucas diretamente usou Mateus. So here also we may have somewhat independent testimony. Some people think from an earlier written account of the collection of Jesus' most famous teachings. E aqui nós vemos relatos independentes falando sobre o mesmo fato que alguns acreditam virem de uma escrita mais jovem, né, na história das passagens mais importantes sobre Jesus. Another important way of selecting historically reliable parts of the Gospels is to look for where Jesus says or does something that is quite different from the culture around him. Outra forma de entender a historicidade ou encontrar momentos históricos nos evangelhos é ver quando Jesus faz algo que não se encaixa no período histórico, na sociedade em que ele estava inserido. Especially if it is something that the rest of the New Testament doesn't emphasize nearly as much as the Gospels do.
especialmente se é algo que o resto do Novo Testamento não enfatiza igual os evangelhos fazem. So, to give an illustration of all of these principles, it is widely agreed that central to Jesus' teaching was his announcing the arrival of the kingdom of God. E um exemplo disso seria o ponto central dos ensinamentos de Jesus, que é anunciar a chegada do reino de Deus. It's a key emphasis in Matthew, Mark, and Luke. É uma ênfase central em Mateus, Marcos e Lucas. It's not nearly as common in the rest of the New Testament. Não é tão comum no resto do Novo Testamento. And although the Old Testament regularly talks about God as king, it never actually uses the phrase kingdom of God. E apesar do Velho Testamento falar muitas vezes de Deus como um rei, ele nunca usa a frase o reino de Deus. That's one of many illustrations we could give, but you'll see that what doesn't get much attention in the quest for the historical Jesus is the Gospel of John, because it's so different. Isso é uma das ilustrações que nós poderíamos dar, mas o que você pode ver é que o evangelho que não tem tanta ênfase nessa busca do Jesus histórico é o evangelho de João, por causa que ele é muito diferente dos outros. And so I wrote a book that came out in 2023, and it's been translated into Portuguese. E eu escrevi um livro que foi publicado em 2023 e ele tem a versão em português. Jesus, o Purificador, Jesus the Purifier. Yeah. That begins by tracing the history that we've been talking about, but then turns to some people today that are really getting excited about using the Gospel of John for historical study. Que começa passando a parte histórica que nós vimos e termina com pessoas muito empolgadas sobre o Evangelho de João. And I think that's what the next question is going to be about. Ótimo, perfeito. Maravilha. Então, essa questão, né, para recapitular aqui, como o professor estabeleceu, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, João, o último evangelho a ser escrito, e os dois são baseados em fontes independentes, Marcos e João, enquanto que Mateus e Lucas se baseiam em Marcos. Muito bom. Third question, ok. Qual é a função literária e teológica do tema da purificação no Evangelho de João, particularmente em episódios como a purificação do templo e os discursos associados à água e ao Novo Testamento? And this question really became the foundation for the book that I wrote that I just mentioned. Essa pergunta realmente virou a fundação para o livro que eu escrevi, que eu acabei de mencionar. How do we turn to the Gospel of John and look for things that Jesus probably did say and do that we have not paid enough attention to in the past? Em como nós analisamos o Evangelho de João e procuramos por coisas que Jesus fez ou falou que nós não demos muita atenção a isso no passado. And one of the ways to answer that, I think, is to say what would have been very meaningful in the earliest years of Christianity as a Jewish movement. E uma das formas de responder isso é o que teria um grande significado para o cristianismo naquela época, saindo de um movimento judaico.
but that could very easily become forgotten or neglected when Christianity became largely a Gentile movement. mas que poderia ser muito comumente esquecida ou deixada de lado quando o cristianismo se tornou um movimento mais gentil do que judeu. And one of the ways of answering that is to focus on the Jewish and Old Testament emphasis on ritual purity. E uma das formas de se focar nisso é dar mais ênfase ao que encontramos no Velho Testamento, nos rituais de purificação judaica. If you go back and read the middle chapters of the book of Leviticus, you find all kinds of topics that Christians today have little interest in. Se você for olhar para os capítulos no meio do livro de Levíticos, você vai encontrar muitas coisas que os cristãos hoje em dia não ligam muito para elas. Be careful about touching a dead body, a corpse, if you don't have to, because that will make you ritually impure. Tenha cuidado ao tocar um corpo morto se você não precisa fazer isso, porque aquilo te tornará ritualisticamente impuro. I've never touched a corpse in my life. Eu nunca toquei em um corpo na minha vida. I haven't been in the army and I haven't worked in a funeral home. Eu nunca estive no exército e eu nunca trabalhei numa funerária. But in the ancient world where people died in private homes, in public, sooner or later, you probably had to deal with a dead person in your family. Mas no mundo antigo, quando as pessoas morriam na sua casa, né, ou nas ruas, você eventualmente teria que lidar com um corpo, muitas vezes na sua família, né? I could become ritually impure by eating the wrong kind of food that was not considered clean. Eu poderia me tornar ritualmente impuro comendo o tipo errado de comida, que era considerada suja, né? I could become unclean by touching a person who had a skin disease of some kind. Eu poderia me tornar impuro tocando em alguém que tivesse uma doença na pele. Or maybe they would come and touch me. Ou talvez eles viessem e tocassem em mim. I could become ritually unclean if there was mold in my house or on my furniture or on the cups and plates that I ate from. Eu poderia me tornar impuro se tivesse mofo na minha casa, ou nos meus móveis, ou nos utensílios que eu usei para comer. And there were still other things, but it wasn't necessarily something sinful. E tem outras coisas também, mas isso não era necessariamente algo pecaminoso. But it did mean that I had to wait for a period of time, often one full day, Mas queria dizer que eu teria que esperar por um período de tempo, geralmente um dia inteiro, not be a part of, if I were in Jerusalem, anything in the temple or near the temple. e se eu tivesse em uma cidade como Jerusalém, esperar esse tempo e sem poder participar de lugares como o templo ou qualquer lugar perto do templo. And then after the day was up, I would immerse myself in a kind of baptismal tank. E depois que o dia terminasse, eu teria que imergir eu mesmo em uma forma de um tanque batismal. Archaeologists have been finding more and more of these constructions throughout
all of Israel. Arqueologistas têm encontrado cada vez mais dessas estruturas por todo Israel. A kind of a large well with steps that would allow you to walk down and go underneath a full tank of water and then come out the other side on another set of steps. Geralmente é um poço que tem uma escadaria que desce e te permite entrar, passar por um tanque cheio de água e sair do outro lado por outros degraus. So now imagine somebody like John the Baptist coming to this kind of a culture and telling everyone they needed to be baptized. Agora imagine João Batista vindo às pessoas dessa cultura e dizendo que todo mundo precisava se batizar. They are immediately going to think, oh, this is some kind of ritual purification. Eles deveriam ter pensado, isso deve ser certamente uma forma de purificação ritualística. It's only in the Gospel of John, but in chapters 3 and 4, we read that even Jesus promoted some form of baptism at the beginning of his ministry. Está apenas no Evangelho de João, mas nós podemos ver que até mesmo Jesus promoveu o batismo no início do seu ministério. People are going to be thinking about all of these ways that they can become ritually unclean. As pessoas pensariam sobre todos esses modos que elas poderiam se tornar ritualmente impuras. But what was shocking was that John and then Jesus was calling on all people to be purified in some way. Mas o que é chocante é que João e Jesus estavam chamando todas as pessoas para se purificar de alguma forma. He says to Nicodemus, the leading teacher in all of Israel, you must be born of water and the Spirit. Ele fala a Nicodemos, o maior estudioso e autoridade em Israel na época, você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemus can't imagine what he must mean. Nicodemos não consegue imaginar o que ele queria dizer. He goes into the temple and tries to cleanse it, although it seems like he really just made a mess of everything. Ele vai ao templo e tenta purificá-lo, apesar de parecer que ele fez uma bagunça. But the temple was supposed to be the purest place in the world. Mas o templo era para ser o lugar mais puro no mundo. What could he possibly mean? O que isso poderia significar? He's trying to raise this whole question of ritual purity, but he's going to lead it into a different direction. Jesus está levantando essa questão da purificação espiritual, só que ele está levando essa questão da purificação para outra direção. For Nicodemus, he's going to tell him, you must be born again, have a fresh new start in life. Para Nicodemos, ele vai dizer, você precisa nascer de novo, um novo começo na vida. But I think that brings us to the next stage of the conversation. Yes, okay, thank you. For question, ok. Como devemos interpretar, então, no Evangelho de João, a transição da prática inicial de batismos associada a Jesus, no capítulo 3, no capítulo 4, como foi destacado, né, para a posterior ausência dessa ênfase e quais implicações essa mudança traz para a compreensão do seu ministério e identidade?
It's a fascinating question. I don't know if I have the complete answer. É uma questão, é uma pergunta bem fascinante. Eu não sei se eu tenho uma resposta completa. You see the disciples baptizing people in the book of Acts, Você vê os discípulos batizando pessoas no livro de Atos, but we don't hear anything about Jesus in any of the Gospels baptizing people once his major public ministry really begins. mas nós não vemos Jesus em nenhum dos evangelhos batizando alguém depois que o seu ministério foi feito público. Now, the Gospel of John does continue to show Jesus involved with places that had a lot of water. Mas o evangelho de João vai continuar a demonstrar Jesus envolvido em lugares que têm bastante água. In chapter 5, he heals a man who is hoping to get put into the pool of Bethesda in Jerusalem, where he thinks he can get healing. Ele cura um homem que está no tanque de Betesda, que esperava que ele poderia entrar no tanque e receber uma cura. But Jesus doesn't use the water in that context. Mas Jesus não usa água naquele contexto. In chapter 9, he does at another pool in Jerusalem, the pool of Siloam, when he tells a blind man to go and wash and he will see again. Mas em outra história, ele usa outro tanque, né? O tanque de Siloé, quando ele fala pro cego ir e se lavar no tanque de Siloé. But he also starts to talk about water as a way of symbolizing the coming of the Holy Spirit. Mas ele também começa a falar sobre a água para simbolizar a chegada do Espírito Santo. We see that in chapter 7, and then we see after the resurrection that Jesus breathes on the disciples and says, "Receive the Spirit." Nós vemos isso no capítulo 7, nós também vemos que depois da ressurreição, Jesus assopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. And even while water continues to be important, all the way up to the foot washing in chapter 13, E apesar da água continuar sendo importante até o lavar dos pés, no capítulo 13, the last 8 chapters or so, we don't see much about water at all. os últimos 8 capítulos, nós não vemos nada sobre água. It seems that Jesus is trying to move people away from thinking about ritual purification Aparenta que Jesus está tentando mover as pessoas mais distantes da purificação ritualística and make them think more about what we might call moral purification, repentance from sin. e pensar mais sobre o que nós chamamos de purificação moral, se arrepender dos pecados. And that a significant part of his ministry is to die as a substitute sacrifice so that we can receive forgiveness for our sins. E que uma parte importante do ministério dele é morrer como um sacrifício em substituição para pagar pelos nossos pecados. And that you can find clearly in all 4 Gospels. E isso você pode encontrar claramente em todos os 4 evangelhos. Ok. Go ahead. Right. Então, um ponto importante aqui, né, como o professor bem destacou, é uma questão realmente muito difícil, mas
como o senhor disse, né, se o senhor não consegue responder, então acho que ninguém mais consegue, porque, mas é muito boa a resposta, maravilhosa. Então, parece que nós estamos vendo uma certa progressão de elementos que eram materiais e físicos para uma realidade mais moral, espiritual, né, do batismo, que aquilo que começava com um elemento de purificação, você quer traduzir para ele isso aí, Josué? Aquilo que começa com um elemento de purificação material, como algo mais físico, vai evoluindo para uma realidade espiritual, do novo nascimento, da vinda do Espírito Santo, seria basicamente isso. So we have a progression from the something that was more linked to something material, like the ritual purification, moving to something more spiritual, like the coming of the Holy Spirit and the repentance of sin. That's right. Muito bom. Ok, perfeito. Next question. A divisão do Evangelho de João, né, tem aquela divisão tradicional do livro dos sinais, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, e aí o livro da glória, que vai do capítulo 13 ao 21. Essa divisão é exegeticamente sustentável, ela faz sentido dentro da estrutura do livro, e como que essa estrutura, de alguma forma, contribui para a interpretação, né, da progressão teológica e narrativa do Evangelho de João? It's a very popular and common way to divide the gospel. É uma forma popular e muito comum de se dividir o evangelho. The first 12 chapters, at least the first 11 chapters have, depending on how you count, at least 7 major dramatic miracles of Christ. Os primeiros 11 capítulos, dependendo de como você conta, tem 7 momentos muito importantes de milagres feitos por Cristo. Culminating in chapter 11 with maybe the most dramatic miracle of all, the resurrection of Lazarus. Culminando no capítulo 12, tendo o milagre mais dramático de todos, sendo a ressurreição de Lázaro. And if we were to ask what is different about the last section of John from the other 3 Gospels? E se nós formos perguntar o que tem de diferente na última parte de João dos outros 3 evangelhos, we see a bit more of an emphasis on the crucifixion as something actually that is a triumph or something glorious. nós vemos uma ênfase maior na crucificação como algo, como um triunfo, como algo glorioso. Especially if we were to start with chapter 12 and go to the end, we see places where Jesus says, if I be lifted up, I will draw all people to myself. Principalmente a partir do capítulo 12, nós vemos Jesus dizendo, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. And that's not just the posture of Christ on the cross, but that's thinking of how he will be raised and ascended and returned to his Father. Isso não é apenas falando sobre Cristo Jesus na cruz, mas também de como ele se ascenderia e retornaria ao Pai nos céus. When in chapter 20, Jesus encounters Mary Magdalene, she grabs a hold of him. Quando Jesus encontra então com Maria Madalena, ela vai e o abraça, segura And nele. he says, stop clinging to me. I have not yet ascended to my Father and your Father. E ele fala, não me detenha, eu ainda não subi ao meu Pai, que também é o seu Pai. It's as if there aren't the separate stages that we read about elsewhere in the New Testament. É como se não houvesse os momentos separados que nós vemos lendo em outras partes do Novo Testamento.
It's not first there's the cross, then comes the resurrection, then comes the ascension. Não é primeiro tem a cruz, depois nós temos a ressurreição e depois a ascensão. It's all part of one series of events that the cross points upward all the way to Jesus' return to his Father. É tudo parte de uma série de eventos que a cruz aponta para cima até o retorno de Jesus para o seu Pai. But your question was, what about the two labels, Book of Signs, Book of Glory? Mas a sua pergunta é sobre as duas distinções, o livro de sinais e o livro da glória. I think there can be some misunderstandings if we don't explain those terms. Eu creio que pode haver alguns erros se nós não explicarmos esses termos. It might sound like we don't think the Gospel of John is emphasizing Jesus' sufferings enough. Pode parecer que nós estamos dizendo que o Evangelho de João não está enfatizando o sofrimento de Jesus o suficiente. And yet there is plenty of suffering in the chapters in John about Jesus' passion and death. Mas tem muito sofrimento encontrado nos capítulos de João sobre a paixão de Jesus e a sua morte. If we focus just on signs, miracles in the first chapters, we may forget all the times that Jesus talks about himself. Se nós focarmos apenas nos sinais, nos milagres, nos primeiros capítulos, nós podemos esquecer do que Jesus falava sobre ele mesmo. And his remarkable claim to be the bread of life and to be the living water and the light of the world. E sobre o que ele disse ser, de ser o pão da vida, sobre ser a fonte das águas, sobre ser a luz do mundo. And the most dramatic claim of all in John 8:58, when he says, I am who I am, the very name of God, from the story of Moses and the burning bush. E a parte mais importante sobre o que ele disse sobre si mesmo, né? O mais chocante que ele disse, eu sou o que sou, que ele disse ser Deus. The miracles are not there simply to amaze us. They are there to make us realize who Jesus is. Os milagres não estão lá apenas para nos surpreender, nos maravilhar. Eles estão lá para que nós entendamos quem Jesus realmente é. But if we make some of those explanations, then we can probably continue to use the labels, Book of Signs, Book of Glory. Mas se nós fizermos essas explicações, nós podemos continuar usando essa divisão do livro dos sinais e o livro da glória. Ok, maravilha. Pergunto se ele pode aceitar só mais uma questãozinha final para a gente encerrar e a gente libera ele. Could you accept the last question before you are free? Ok. Em Atos, no capítulo 19, Paulo encontra alguns varões que só conheciam o batismo de João. Acts 19, yes. Yes. Paulo vai batizar eles de novo nas águas, em water. Porque Paulo entende que o batismo cristão agora tem um sentido totalmente diferente daquele batismo de João ali, tudo mais. What's the difference between the baptism of John that they had experienced and Christian baptism? It's It's a very strange account. José?
Sorry, I didn't give that much. é um relato muito estranho. Sim. Yes, these people present themselves as believers of some kind, disciples. E essas pessoas se apresentam ao apóstolo como crentes, né, de alguma forma, discípulos. But as Paul asks them what their background is, they don't know about Jesus. Mas quando Paulo pergunta a eles qual que é a história deles, eles falam que não sabem sobre Jesus. And they say they know the baptism of John, but that they have not heard of a Holy Spirit. Eles falam que conhecem o batismo de João, mas que eles não ouviram sobre o Espírito Santo. Well, let's think about what John taught and preached. Bom, vamos pensar sobre o que João pensou e ensinou. John said there was one coming after him that was much greater than him, and eventually he pointed him out and said, "Behold, the Lamb of God." João disse que havia alguém que viria depois dele, alguém mais importante do que ele, e no fim ele apontou para ele e disse: olhem, o Cordeiro de Deus. How did these people not know about Jesus? Como essas pessoas não sabiam sobre Jesus? And John repeatedly talked about he would baptize in water, but one was coming who would baptize in the Holy Spirit. E João repetidamente falou que ele batizava com água, mas haveria alguém que batizaria com o Espírito Santo. How could they not know there was a Holy Spirit? Como eles não sabiam que havia um Espírito Santo? So maybe they participated in some kind of baptism that somebody said, this is how a Jew named John used to do it in Israel. Então talvez eles participaram de alguma forma de batismo em que alguém disse: isso é como um judeu em Israel chamado João disse que deveria ocorrer o batismo. But without understanding Jesus, without knowing about the Holy Spirit, this is not full-fledged Christianity. Mas sem saber sobre Jesus, sem entender o Espírito Santo, isso não era realmente cristianismo. They needed a true Christian baptism. Eles precisavam de um batismo verdadeiramente cristão. Olha que interessante, né? Então, ao que tudo indica, eles não eram discípulos diretos de João, provavelmente, né? Era alguém que talvez foi batizado por algum discípulo de João, alguém que conhecia João. Que coisa interessante, né? Muito, muito interessante. Professor, nós agradecemos a sua participação aqui conosco, tá? É uma grande alegria ter o senhor aqui. Eu quero dizer que o senhor é uma referência para mim. O primeiro livro do senhor que eu li foi o Jesus e os Evangelhos, que eu li ele 3 vezes já, do começo ao fim. E eu achei extraordinário, e depois todos os livros que o senhor lança eu tenho adquirido, certo? You can understand in Portuguese very well. As long as you keep sounding like Spanish. Okay. Okay, very good. Mi padre era professor en la escuela secundária de espanhol. Oh, que maravilha! Então o senhor está familiarizado aí com Todas sus palabras que no aparecem como espanhol, não entendo. Que legal, bacana. Então dá para entender muito bem, porque o espanhol para a gente está muito perto. Claro que tem coisa que a gente não entende, né?
Usually espanhol, mas uses some more archaic words of Portuguese. That sound more like Spanish. Okay. An example is the word "see" in Spanish, mira. In Yeah. Portuguese, mira is usually with a gun on a bow, but mira in the past also meant to see, to look. Interesting. Interessante. I did not know that. Very sim, good. então nós agradecemos também Josué por participar conosco nessa tradução. Peço perdão pelos meus erros aí, né? Apologize for my mistakes, com os horários do senhor. Não Mas importa. E quero também deixar aqui para o senhor, né, em um futuro, em algum momento distante, se o senhor tiver um tempo, de poder bater um papo sobre um assunto que o senhor fala que me interessa muito, que é o pré-milenismo histórico. Ah, O senhor tem um livro sobre o pré-milenismo histórico, né, que o senhor tem. E aí, quem sabe em um outro momento poder fazer um bate-papo sobre isso, eu ficaria muito feliz. that would be fun to talk about. Ok, thank you. O senhor pode deixar seus agradecimentos, professor, falar o que o senhor acha que é importante, sinta-se à vontade. Ouvir o senhor é sempre um prazer para nós. Somebody once said that the Gospel of John was like a pool that was shallow enough that a child could walk in it, but deep enough that an elephant could swim in it. Alguém certa vez disse que o Evangelho de João é como uma piscina que é rasa o suficiente para que uma criança conseguisse andar por ela, mas profundo o suficiente para que um elefante tivesse que nadar nela. So if you have only been walking in it like a child, become an elephant and have a swim. Então, se você tem apenas andado por ele como uma criança, se torne um elefante e comece a nadar. Glória a Deus. Amazing. Thank you, Professor. You're very welcome. Very great, very happy for you accept your invitation and be with us here. Thank you. Sorry it God took bless so much trouble to figure it all out. God bless you. Deus abençoe a todos que participaram conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Okay, blessings to you too as well.